Que a obesidade é uma doença, né, doutora? E a gente considera ela, assim, como uma doença crônica que tem tratamento. E qual é o tratamento da obesidade? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo. Então, sempre que eu vou tratar a obesidade, a principal coisa que a gente deve fazer é tentar identificar qual é o perfil alimentar daquela pessoa. O que você pensa sobre a reposição hormonal, sobre a terapia hormonal? Eu acho ela excelente, né? Quando ela é bem indicada. Ela também não é para todas as mulheres, né? Não são todas as mulheres que precisam fazer terapia de reposição hormonal e tem as suas indicações e algumas contraindicações. Qual seria a sua orientação principal para que a gente passe da melhor forma possível pelas fases hormonais? Eu acho que é o mais importante, né? A gente ter um equilíbrio emocional para que a gente consiga passar por todas as fases da nossa vida. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Borboletando Podcast. Eu sou Esther Samara. Estamos aqui sempre trazendo para você informações para ajudá-la a ter uma vida melhor. E mulheres, tem uma coisa que sempre mexe com a gente, são os hormônios. E os hormônios estão diretamente relacionados ao tempo da vida, à saúde, à qualidade de vida, principalmente nas fases que a mulher passa, né? Nós passamos pela gravidez, pelo puerpério, pela menopausa e outras fases da vida. Somos mulheres de fase. Então, para nos ajudar a lidar com essas fases, entender um pouquinho como funcionam os hormônios, estamos recebendo hoje no nosso episódio a doutora Amanda Salemi. Ela que é endocrinologista e vai falar um pouquinho da importância dessa profissão. Amanda, seja bem-vinda ao Borboletando Podcast. Obrigada, Esther. É um prazer estar aqui conversando com vocês e mostrar um pouquinho sobre o que é endocrinologia. Então, já começa dizendo pra gente o que é endocrinologia e qual é a função do endocrinologista. O endocrinologista é o médico que cuida realmente das glândulas, né? Das glândulas que produzem hormônios. As doenças que mais tá ali, né, presente no consultório do endocrinologista, para que todo mundo saiba um pouquinho melhor, seria a obesidade, diabetes, as alterações na tireoide, as alterações no sistema reprodutor feminino, então a puberdade, a gravidez, a menopausa, né? Cuidar um pouquinho de todas as fases da mulher. Eu falo que o que me encantou muito na endocrinologia é que a gente realmente está presente em todas as fases. Então, desde o nascimento, Amanda, eu posso ter uma alteração endócrina? Sim, eu posso. Então, um exemplo, né, de uma alteração endócrina ali desde o nascimento seria o hipertireoidismo congênito, uma hiperplasia adrenal. Então, desde o nascimento, o endocrinologista está ali. Aí, em toda a fase do crescimento da criança, né, de estatura, crescimento e desenvolvimento, puberdade, depois vem a fase adulta. E na velhice também. Então, o endocrinologista ele pode acompanhar o paciente em todas as fases da vida. Então, a mulher ela pode procurar um endocrinologista em todas as fases? Ou quando que a mulher pode procurar um profissional? Deve procurar um profissional de endocrinologia? Sim, pode procurar em todas as fases, né? Geralmente, a gente vai no médico mais quando a gente tem alguma alteração ou com alguma doença, né? Como o endocrinologista é um médico especialista, às vezes passou no clínico ou passou no ginecologista, teve alguma alteração e esses médicos acabam encaminhando para a gente. Mas a endocrinologia, ela está muito associada também ao nosso estilo de vida, né? Então, o nosso corpo ele é bem perfeito no quesito regulação hormonal. Então, dependendo do nosso estilo de vida, de como que a gente está se alimentando, dormindo, controlando o estresse, a gente vai ter respostas endocrinológicas. Então, em todas as fases da vida, a gente pode fazer uma prevenção, né? Então, uma prevenção para o diabetes, uma prevenção para a obesidade. Isso é bem legal, né? Então, assim, quando criança, checar se está tudo bem na fase de puberdade, checar se está tudo bem com a fase de crescimento, né? Então, a gente pode, sim, atuar em todas as fases, mesmo que não tenha nenhuma doença já instalada ou alguma alteração mesmo em exames.
Então, a mulher que está nos assistindo não precisa sentir alguma coisa, já pode procurar um profissional ou, se é mãe, já direcionar também o filho para esse profissional para ter um acompanhamento mais saudável. Sim, com certeza. Tem muita coisa para o endocrinologista fazer no quesito prevenção de alguma doença endocrinológica, principalmente a obesidade. Então, pensando nessas doenças que você citou, que são as principais que o profissional trata, falando da diabetes, por que acontece a diabetes? O que causa diabetes? O que é diabetes? Para que a gente possa entender um pouquinho, porque tem vários tipos, né? Tem vários tipos de diabetes, né? Geralmente os mais conhecidos, que todo mundo fala, é o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas realmente eu tenho muitos tipos de diabetes. Tenho diabetes neonatal, eu tenho um diabetes tipo familiar, tenho vários tipos de diabetes. Mas realmente o mais prevalente é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Então, eu tenho anticorpos contra a célula que produz a insulina. E tenho o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes associado à resistência na ação da insulina. Amanda, mas o que é isso? Insulina, ação da insulina e o que é diabetes? Diabetes é o aumento da glicemia no sangue. Então, acima da faixa normal. Então, uma glicemia acima de 120 ali no jejum, né? Um dos critérios. Isso é considerado, né, um diabetes. Claro que precisa ter confirmação, mas é uma glicemia alta no sangue. E aí eu tenho um hormônio que se chama insulina, que ele é produzido no pâncreas, e a função dele é levar a glicose, que está ali no sangue. Então, a gente comeu, a gente vai absorver essa glicose, né, lá no intestino, nos microvírus, a gente vai absorver essa glicose para o sangue. Tá alta essa glicose no sangue, ela tem que sair do sangue e entrar para dentro das células dos nossos órgãos para fazer a ação dela, né, que é produzir energia para a gente. Então, quem vai tirar a glicose do sangue e levar para dentro das células vai ser a insulina. Então, quando eu tenho anticorpos que atacam o pâncreas e não produzem insulina, eu não tenho ação da insulina, glicemia alta no sangue, não tem ninguém para levar. Então, esse é o diabetes tipo 1, né? Eu tive uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina, então não tenho mais insulina. O diabetes tipo 2, que é o diabetes associado à resistência na ação da insulina. Então, geralmente, eu tenho insulina alta, porque ela não está conseguindo agir corretamente, porque geralmente está acima do peso, né? Está associado à obesidade, à gordura no fígado, à gordura nos órgãos, em que essa insulina não consegue realmente exercer o papel dela de tirar a glicose do sangue e internalizar ela dentro das células. Então, a diabetes tipo 2, ela pode ser desenvolvida com o tempo. Sim, a diabetes tipo 2, ela tem uma história muito familiar, positiva, assim. Se eu tenho diabetes tipo 2 na minha família, a minha chance de ter diabetes tipo 2 é uma chance muito grande, assim, quase uns 50%, né? Mas o diabetes tipo 2, ele está muito associado ao ambiente. Então, se eu já sei, né, dessa minha parte genética e eu já me preveni, tendo uma alimentação saudável, né, fazendo atividade física, não descuidar do peso, a chance de realmente evoluir para um diabetes é uma chance pequena. Então, o diabetes tipo 2, a gente consegue até reverter. Tem um diagnóstico, está ali no início, e eu vou mudar minha vida, eu vou emagrecer, eu consigo reverter esse quadro. O diabetes tipo 1, não, infelizmente, a gente ainda não tem, né, um tratamento, a gente tem um controle, que é usar insulina, né? Então, aplicação de insulina para o diabetes tipo 1. E o tratamento, então, para diabetes tipo 2 seria qual? O tratamento do diabetes tipo 2, a base do tratamento do diabetes tipo 2 é dieta e atividade física. Então, é perda de peso. Não tem controle melhor de hemoglobina glicada, que a gente diz que é a média ali do diabetes, né? Que a gente vai ter um controle laboratorial mesmo, que me mostra em exame. Não tem remédio melhor do que dieta e atividade física. Então, a dieta e atividade física é capaz de cair 1,5 em uma hemoglobina glicada. Então, é a base do tratamento, a dieta e a atividade física. Depois vem os medicamentos, que principalmente a gente vai usar os medicamentos orais, né? Os orais, os hipoglicemiantes orais. E agora a gente também tem os injetáveis para o diabetes também, que são muito bons. E você que às vezes pensa, nossa, eu estou com diabetes tipo 2, estou
perdida. A minha irmã, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2 por volta dos seus 35 anos e ela reverteu. Porque ela tinha um hábito, uma alimentação nada saudável, ela tomava pouquíssima água, tomava muito refrigerante, muito suco com açúcar, e aí desenvolveu a diabetes tipo 2. Aí ela começou a ter uma dieta um pouco melhor, ela não fez muito esforço, não fez muito exercício e ela reverteu a situação, graças a Deus, né? Agora sempre a gente fica no pé para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que não volte a diabetes tipo 2. Sim, com certeza. E assim, isso realmente mostra, né, o quanto o estilo de vida dela estava ruim, né? Quanto esse organismo estava ali sofrendo, o pâncreas tentando produzir muita insulina para dar conta de todo aquele açúcar que ela estava consumindo, né? Então, o diabetes tipo 2, ele pode, sim, reverter. E como você disse, o estilo de vida também pode ajudar na obesidade. Só que a obesidade é uma doença, né, doutora? Sim, o que a gente mais deve pensar hoje em relação à obesidade é ter essa ideia, né? Que a obesidade é uma doença. Antigamente, tinha muito preconceito em relação à obesidade, né? Você faz atividade física, faz uma dieta que você vai conseguir perder peso. E hoje a gente sabe que não, né? A fisiopatologia da obesidade, ela é muito complexa. Para ser bem sincera, a medicina ainda não conseguiu nem desvendar completamente toda a fisiopatologia da obesidade. Então, eu tenho a parte genética, eu tenho alterações hormonais a níveis hipotalâmicos de controle da fome, controle da saciedade, tem a microbiota intestinal. Então, tem muitas coisas envolvidas, o ambiente envolvido, né? A parte emocional. Então, são muitas coisas envolvidas na fisiopatologia da obesidade e a gente considera ela, assim, como uma doença crônica que tem tratamento. E tem que ser acompanhado sempre. E tem que ser acompanhado sempre. Eu gosto de falar assim para os meus pacientes, se você tem pressão alta, você vai tomar um remédio e você vai sempre acompanhar? Sim, a obesidade também. Mas, Amanda, eu vou sempre tomar um remédio para a obesidade? Nem sempre. Mas a gente precisa fazer um acompanhamento, a gente precisa, né, tá sempre mantendo a vigilância, tá? E, Amanda, eu preciso de medicamento? Muitas vezes, sim. E qual é o tratamento da obesidade? O tratamento da obesidade, ele também é bem complexo, né? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo. Então, sempre que eu vou tratar a obesidade, a principal coisa que a gente deve fazer é tentar identificar qual é o perfil alimentar daquela pessoa. Então, existem vários perfis alimentares, né? Eu tenho o perfil hiperfágico, que é aquela pessoa que come muito, só em determinadas refeições. Eu tenho o perfil do ansioso, né? Que sempre que bateu ansiedade, que bateu aquelas alterações emocionais, eu vou descontar na comida. Eu tenho a compulsão alimentar. Eu tenho o perfil beliscador. Cada um deles, ele vai ter um tipo de tratamento, né? Então, às vezes, os medicamentos da moda, nem sempre eles vão dar certo para todo mundo, né? Tem as pessoas mais indicadas para eles. E, doutora, o que você acha do uso das famosas canetinhas para o tratamento de emagrecimento? Eu acho ótimo, Esther. Na verdade, são os principais medicamentos para o tratamento da obesidade, né? Para a obesidade, a gente não tinha muito tratamento. Tinha antigamente, né, os azanfepramonas, o femproporex, que eram medicamentos que hoje em dia eles já estão proibidos, mas que eram medicamentos que eu usava um tempo e eles traziam riscos para o nosso organismo. E o médico mesmo falava, usa, aproveita, que daqui a pouco eu já vou tirar. E isso é uma das coisas que traz para a gente um preconceito em relação ao tratamento da obesidade. E hoje, a gente não tem mais isso, né? Então, as canetinhas, que é o análogo de GLP-1, o que ele é? Ele é um hormônio a nível intestinal que trabalha ali no metabolismo da glicose, então ele vai ajudar no controle da glicemia. Então, é um medicamento também muito indicado para quem tem diabetes. E ele vai trazer o controle da obesidade. Como? Inibindo a fome. Eu tenho um mecanismo, né, que sempre está dizendo ali um controle de saciedade, não estou com fome. Além de ter uma certa distensão gástrica e de dar aquela sensação de empachamento. Então, o controle da fome dele é um controle muito bom,
né? Os estudos mostram para a gente uma perda de 15% a 20% do peso inicial com essas canetinhas. E o que é mais interessante, assim, o que traz mais conforto para a gente em relação ao tratamento da obesidade é que eles são medicamentos muito bons, eles são medicamentos muito seguros, em que a gente não tem muitas contraindicações, né? Eu não tenho nem tantas contraindicações, nem tantos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais deles são mais efeitos colaterais gastrointestinais. Às vezes, alguma mudança ali intestinal, às vezes um pouquinho de náusea, mas cada paciente ele vai reagir de uma forma. Então, por isso que é importante também o acompanhamento médico, porque dá para a gente driblar ali aqueles efeitinhos indesejáveis. Mas é muito bom, é muito promissor a gente ter o tratamento da obesidade e um tratamento tão bom quanto essas canetinhas. E essas canetinhas, elas são utilizadas por um tempo determinado e depois para? E parando, tem o risco de dar o efeito rebote? Excelente pergunta, Esther. As canetinhas, quando a gente encara, né, que a obesidade é uma doença crônica, então eu vou precisar ter um acompanhamento sempre. A gente vai acompanhar aquilo para o resto da vida, né? Então, a nossa ideia é a gente fazer um tratamento a longo prazo. Eu não vou ter tempo determinado para retirar, né? Vai depender da resposta do paciente, vai depender de como estão as mudanças do estilo de vida. E o que eu gosto muito de pontuar ali com os meus pacientes é que para a gente entenda realmente onde está o meu ponto fraco, né? Onde está o meu maior ponto fraco? Então, eu preciso entender o perfil alimentar, né? Qual o tipo do perfil alimentar, o meu ponto fraco, avaliar como é que estão as mudanças de estilo de vida e o quão preparado ele está para ficar sem. Diante disso, a gente vai pensar na retirada. E aí, a retirada ela também deve ser gradual, também não posso tirar ele de uma hora para outra, né? Porque não existe um efeito rebote do medicamento. O que existe? O paciente não está preparado para aquilo. Então, eu estou usando um medicamento que vai segurar, né? Que vai ter um controle da fome, que ele vai me segurar, não vai me deixar comer tanto. E aí, de repente, eu retiro e eu não mudei os meus hábitos, eu não estou sabendo lidar com determinadas situações, eu ainda não identifiquei o meu ponto fraco, a chance de eu ganhar meu peso novamente é muito grande. Então, por isso que eu digo assim, a gente faz todo um trabalho primeiro, a gente vê se o paciente está preparado e retira. Está preparado, retira, mas a gente vai manter a vigilância, né? Então, mantendo a vigilância, se por um acaso a gente vê que está voltando o peso, a gente retorna ao medicamento, tá? Lembrando que é uma doença crônica. E se a gente não tiver essa visão de doença crônica, a gente vai cair lá naquilo que a gente conversou no início, sobre o preconceito do tratamento, que vem desses medicamentos antigos em que o próprio médico dizia: usa, aproveita que daqui 2 meses eu vou tirar, né? E não, é uma doença crônica que precisa de tratamento, então eu vou tratar a longo prazo. Não tenho pressa para a retirada. Bem interessante. E a pessoa, assim, ela pode utilizar todos os dias? Tem um dia certo? Como que usa a canetinha? Depende do tipo de medicamento, né? Essas canetinhas, eu vou citar alguns nomes. Então, as canetinhas, a gente tem a liraglutida, que é o Saxenda. A gente tem a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, né? Hoje, praticamente, a gente está mais com o Wegovy do que com o Ozempic, porque o Wegovy a gente consegue doses maiores da semaglutida, que são as doses preconizadas para a obesidade. E a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro, que ele ainda não chegou no Brasil. Ele já foi liberado pela Anvisa, mas ele ainda não chegou no Brasil. Então, as pessoas que estão usando o Mounjaro mesmo estão importando, né? Existem farmácias que importam e tem algumas manipulaçõezinhas aí que às vezes estão, mas que ainda não chegou mesmo, ainda não teve o lançamento da empresa que a Anvisa liberou a produção desse medicamento. O que a gente estava falando mesmo que eu já esqueci? De como utiliza, quais são como é a forma então, e os dias. E aí, assim, cada uma delas a gente vai utilizar de uma forma, né? Então, a liraglutida, a aplicação dela é diária. Então, vou aplicar ela todos os dias. A semaglutida, que é o que a gente mais está usando aqui no Brasil, né, ultimamente,
ou Ozempic ou Wegovy, a aplicação dela é semanal, né? Aí pode ser qualquer dia da semana. Pode ser qualquer dia da semana que o paciente preferir, mas eu gosto muito de aplicar geralmente na quinta-feira ou na sexta-feira. Por quê? Porque o pico máximo do medicamento, ele vai ser ali, mais ou menos umas 24 horas depois que a gente aplicou. Então, se eu aplicar na quinta-feira, o pico máximo vai dar na sexta, vai dar no sábado. Então, vou conseguir segurar mais os excessinhos do final de semana, os excessinhos, né? Tanto de bebida quanto de comidas mais calóricas que acontecem geralmente no final de semana. Então, eu gosto de indicar a quinta ou sexta-feira para a gente aplicar. Legal, porque aí o pessoal segura o churrasco com a família, as confraternizações e não passa do limite. A lasanha do domingo. A lasanha do domingo. É interessante pensar, né, que o sistema endócrino ele trabalha com várias questões. A gente pensa num amplo só hormônios, mas não. A gente viu aí a questão da diabetes, da obesidade e tem também a questão da glândula da tireoide, né, que muitas pessoas têm problemas. Eu mesma, no começo do ano, eu fiz uma bateria de exames hormonais, fiz o T3, o T4, que eu acho que é o que a gente mais faz, né? E, graças a Deus, deu tranquilo. Só que o ano passado eu havia feito e ele deu uma alteração no período que eu tive Covid. Aí eu refiz um mês depois e ele deu normal. E agora, este ano, de novo, eu repeti e deu normal. Doutora, é muito interessante ver, te ouvindo, pensando no sistema endócrino, que a gente falou de diabetes, falou de obesidade, dessas doenças, e tem as doenças também da glândula da tireoide. Eu, ano passado, tive Covid, fiz um exame, deu alterado o meu T4. Depois de um mês, eu fiz e estava normal. Aí, esse ano, também no começo, em janeiro, a ginecologista pediu, fiz uma bateria de exames hormonais, deram todos normais, contando também com o T4 e T3, que são os hormônios produzidos pela glândula, né? Sim, eu acredito que assim, nessa sua bateria hormonal, deva ter sido o TSH e o T4, que é o que a gente mais solicita, né? Mas sim, o que a tireoide produz é o T3 e o T4, né? Os nomes mais simples para a gente poder falar. E realmente é isso, Esther. Quando a tireoide, ela vai responder às situações da nossa vida. Então, se eu estou doente, pode simular um hipotireoidismo. E isso é uma proteção para o nosso corpo, né? É o que a gente chama de um eutireoideu doente. É aquele paciente que não tem problema na tireoide, mas foi só uma fase de doença que a tireoide respondeu daquela forma. E, na verdade, isso é uma proteção, né? Isso geralmente são para doenças mais graves. Talvez a sua oscilação ali foi uma oscilação bem discreta, bem pequenininha. Por isso que é importante sempre, a gente nunca vai tratar um único exame alterado. Então, hormônio, todos os hormônios, né? A gente sempre precisa repetir para a gente ter um diagnóstico. Por quê? Porque o hormônio é liberado em impulso, né? Todos os hormônios, eles vão ser liberados em impulso. Então, existe um eixo lá em cima no cérebro, hipotálamo, hipófise, tireoide. E, às vezes, no momento que eu fiz o exame, eu tive um pulso de TSH, com um aumento de TSH e um T4 normal. E isso simulando um hipotireoidismo, simulando um hipotireoidismo subclínico. Por isso que é muito importante a gente repetir. Tá? Principalmente essas oscilações, que são oscilações pequenininhas. Então, hoje, o que a gente está vendo muito? A gente está vendo o hipotireoidismo subclínico. O que é isso, o hipotireoidismo subclínico? É eu ter um TSH aumentado, mas o hormônio da tireoide, o hormônio que a tireoide produz, né, o T3 e o T4, dentro de uma normalidade. E isso é resposta da tireoide, né, da tireoide, do eixo todo, em resposta do que está acontecendo com aquele organismo. E, geralmente, isso está muito associado à obesidade. Então, às vezes, eu faço toda uma investigação tireoidiana e o paciente não tem doença tireoidiana nenhuma, mas ele tem um hipotireoidismo subclínico secundário à obesidade. Que interessante, porque a gente pensa, né, tem hipotiroidismo, já é porque tem alteração nesses hormônios, mas eles dão normal, mas tem o hipotiroidismo clínico, subclínico. É muito interessante isso, mas para explicar e entender o que é hipotiroidismo e o que é hipertiroidismo e o que causa essas doenças. O hipotireoidismo é a deficiência do hormônio da tireoide. E o hipertireoidismo é um aumento dos hormônios da tireoide.
O que causa são várias coisas que causa. Geralmente, o hipotireoidismo, o que mais acontece, a doença mais prevalente é o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, que está mais associada às mulheres. E o hipertireoidismo, geralmente a gente pode ter ou nódulos tireoidianos, vários nódulos produtores de hormônio, ou um nódulo sozinho produtor de hormônio, ou uma doença autoimune da tireoide também, que eu tenho um autoanticorpo que vai estimular muita produção de hormônio tireoidiano, que daí é a doença de Graves. Então, hipotireoidismo, o hipotireoidismo de Hashimoto é autoimune, produz pouco hormônio da tireoide. Eu vou destruir as células da tireoide. Ele provoca uma destruição das células. O hipertireoidismo autoimune, a doença de Graves, eu tenho uma alta produção de hormônio tireoidiano por conta de um autoanticorpo que se chama TRAB. E tem tratamento para essas doenças? Quais são os tratamentos? Tem tratamento para todas as doenças, né? Então, para o hipotireoidismo, sempre que eu tenho falta do hormônio tireoidiano, eu vou repor esse hormônio tireoidiano, né? Que é um hormônio muito importante. Nós, endocrinologistas, gostamos de dizer que a tireoide é o maestro da orquestra. Então, se o maestro está desafinado, a orquestra toda vai estar desafinada. Mas a orquestra toda mesmo, Amanda, sim, porque o hormônio tireoidiano, ele tem efeito em vários órgãos. Então, eu tenho efeito em coração, eu tenho efeito em pressão arterial, eu tenho efeito renal, eu tenho efeito sobre os níveis de glicose, o metabolismo da glicose, o metabolismo do colesterol. Então, sim, a orquestra vai estar desafinada, tá? Então, para o hipotireoidismo, é repor o hormônio. Para o hipertireoidismo, eu tenho que saber qual é a causa, né? Se a causa é nódulo único produtor, bócio, multinodular, ou se é a doença de Graves. Inicialmente, eu vou tentar conter esses hormônios muito altos com medicamento. Geralmente, o medicamento é o Tapazol ou o Propiltiuracil. Mas aí eu preciso identificar realmente qual é a causa para a gente pensar num tratamento definitivo. Né? Às vezes, ou a retirada da tireoide ou a iodoterapia. Que foi o que a minha irmã fez. Ela fez a iodoterapia. Ela foi diagnosticada com hipertireoidismo com 13 anos. Ela fez, né, esse tratamento com o iodo, acho que ela devia ter uns 17. E depois ela desenvolveu o hipotireoidismo e hoje ela faz suplementação. E também tem algumas pesquisas mostrando a suplementação do T3. Isso é recomendado? É legal? O T3, né, ele ainda não está nas recomendações mesmo, no que a gente diz, nas diretrizes, né? Então, não tem uma diretriz dizendo vamos usar o T3. Por quê? O T3, ele é o hormônio que, vamos dizer assim, que age ali, ele é o hormônio que realmente age, porque a tireoide, ela vai liberar o T3, ela vai liberar o T4. Mas eu vou precisar de o T3, como ele é o que realmente age, eu tenho algumas enzimas que vão degradar o T4 em T3. Então, a tireoide, ela produz a maior parte de T4. E daí, eu vou transformar as deiodinases, que chamam, vão transformar o T4 em T3. E isso acontece intracelular. Isso é uma proteção para o organismo, porque quem realmente age ali no receptor é o T3. Então, ele é muito instável. A molécula dele é uma molécula instável. A dosagem dele, laboratorialmente, é muito difícil, porque geralmente ele é mais intracelular. Então, a reposição de T3 ainda é algo muito discutível, né? A gente vai usar em casos muito específicos. Naquele paciente que tem um hipotireoidismo, que a gente está usando a levotiroxina, né? Que é o T4, e esse paciente ainda continua muito sintomático. Então, eu descartei tudo, né? Não é depressão, não é outras doenças, é realmente do hipotireoidismo. Aí sim a gente pode pensar em usar o T3, mas a gente também não tem uma apresentação liberada pela Anvisa, teria que ser de uma forma manipulada. Então, a reposição de T3 ainda não é algo muito rotineiro, é algo que a gente segura um pouquinho, porque até a reposição dele é uma reposição muito ruim, que a gente tem que fazer
uma dosagem só não é o suficiente, porque ele é muito instável. Então, talvez eu precise dividir em várias vezes ao dia. Então, ainda não é algo muito documentado, né? Então, vai ser para um paciente bem específico, que a gente vai acompanhar bem de pertinho, para que a gente faça essa reposição. E, doutora, quais são os principais hormônios da mulher? Os principais hormônios mesmo, assim, né? São vários hormônios, muitos. Mas os principais mesmo é o estrógeno e a progesterona, né? Que fazem parte ali do ciclo menstrual da mulher, que a gente vai estar ciclando isso todo mês, né? Por isso, mulheres de fases. E qual é a idade normal para uma mulher, né, para uma menina, entrar no ciclo menstrual, virar mocinha? Então, a partir dos 8 anos, pode acontecer o que a gente chama de telarca, que é o início do brotinho mamário. E isso pode acontecer a partir dos 8 anos. Acontecendo isso a partir dos 8 anos, está normal, né? Aí, isso vai começar a se desenvolver. Então, eu tenho a fase do início do broto, daí eu vou ter esse crescimento. Depois de mais ou menos cada fase dura mais ou menos uns 6 meses. Então, comecei um M2, depois eu vou para um M3, depois eu vou para um M4, que vai vir a fase da menopausa. Isso é a classificação ali do crescimento do seio da menina. Então, a menarca, ela pode vir ali por volta de uns 11, de uns 12 anos, e tá tudo normal, até 10, né? Se eu começar a ter telarca com 8, é novinha, mas ainda não é uma puberdade precoce. Entendi. Tem algo que causa a puberdade precoce, como os disruptores hormonais? Então, isso é uma pergunta muito boa, que está muito em evidência, né? O que está acontecendo? A gente está vendo as meninas ficando mocinhas cada vez mais cedo, né? Então, ter essa telarca antes dos 8 anos, isso é uma puberdade precoce, né? Eu tenho a puberdade precoce e eu tenho a puberdade rapidamente progressiva, que é aquela puberdade que se inicia, né? Depois dos 8 anos, mas é que ela vai muito rápido. E isso também não é muito bom para o corpinho da menina, né? Acabam acontecendo as alterações muito antes do tempo. Isso não é muito legal, nem do ponto de vista de saúde e até emocional, né? Acontecer todas essas mudanças no corpinho tão cedo. E o que está acontecendo? A gente está vendo elas ficando mocinhas cada vez mais cedo, mesmo sem ser puberdade precoce, né? Ali com os 8 aninhos realmente já está iniciando a puberdade, que antigamente, né? Na nossa época já, mas na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, as meninas ficavam mocinhas mesmo com 15, né? Com 16 anos. Era mais tarde que elas ficavam mocinhas. Então, tem surgido muitos estudos nessa área de que a gente está tendo disruptores endócrinos, que a gente chama. E o que são isso? São determinadas moléculas que elas acabam ocupando o lugar que o hormônio age, o receptor que o hormônio age. E aí desencadeando toda a cascata hormonal. E isso está associado à puberdade precoce. Não só a puberdade precoce, mas a doenças tireoidianas, o aumento de cânceres. Então, é importante a gente estar observando aí um pouquinho quem são esses disruptores endócrinos para a gente estar evitando, né? Evitando nas meninas e evitando, na verdade, em todas as fases da nossa vida. Porque em todas as fases da nossa vida a gente vai ter hormônio. E esses disruptores, eles podem atuar nos receptores hormonais. Então, a gente se preocupa muito nos disruptores endócrinos quando a gente pensa em puberdade, né? Em puberdade precoce, mas a gente esquece que isso é ao longo da vida, né? Porque eles podem ocupar qualquer receptor, tá? E quais são os disruptores hormonais? Tem vários disruptores hormonais. O mais conhecido é o BPA, né? Que os brinquedinhos, as mamadeiras, tudo estão escrito BPA free, né? Aí tem os fitalatos, o alumínio. Então, por isso é importante a gente observar se nos desodorantes não tem alumínio para as crianças usarem. É importante a gente ver as maquiagens, quais são os componentes que tem lá, né? São vários disruptores, vários pesticidas, até coisas que usam para a tintura da roupa. Então, vários produtos que hoje em dia a gente sabe que eles
são sim alguns disruptores endócrinos. E geralmente está mais presente nisso, em produtos de estética, nos pesticidas, que daí acaba vindo até para a nossa alimentação. E causam daí os distúrbios hormonais. E podem causar distúrbios hormonais, né? Por ocupar os receptores, podem causar cânceres. É bem sério isso. Meu Deus. Comprar um sítio, morar, começar a plantar, aprender a costurar, usar nossas próprias coisas, né? Brincadeira. Mas cada vez mais, assim, falando nisso, isso é bem real, né? Cada vez mais a gente sabe o quão importante é a gente ter um estilo de vida bem saudável. Desembrulhar menos, né? E descascar mais. E descascar mais coisas que a gente sabe que são mais naturais. Então, tudo que veio lá do sítio é bem melhor do que o que realmente a gente comprou, né? Que a gente não sabe o que foi usado e tudo mais. Então, isso é muito importante para a nossa saúde. E o sistema endócrino, ele precisa desse controle. Ele precisa que a gente se mantenha, eu gosto de falar para os meus pacientes, o sistema endócrino, ele precisa que a gente se mantenha zen. Porque está tudo interligado, né? Eu preciso dormir bem, no horário certo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me manter bem, eu preciso fazer uma atividade física. Desde que eu faça tudo isso, a gente tem um ciclo circadiano muito bonito. É tudo muito perfeito. Se eu fizer isso, eu consigo ter um bom controle endócrino. Então, muito se fala em reposição hormonal, em reposição de hormônio. E, às vezes, não é a reposição hormonal que eu realmente preciso. Às vezes, é eu controlar um estresse. Às vezes, é eu perder peso. Às vezes, é eu mudar o meu estilo de vida que eu vou ter um controle hormonal. Isso eu digo, né, tanto para os hormônios femininos quanto masculino, naquela história de que o homem obeso, ele vai ter uma queda de testosterona, a mulher obesa, geralmente, ela tem a testosterona mais alta, as alterações tireoidianas que os adolescentes fazem nas férias, que é um TSH lá em cima, porque eles não estão dormindo direito, porque eles não estão se alimentando direito, porque é uma rotina completamente inadequada. Então, eu tenho alterações sem realmente ter doença na glândula, né? Só de acordo com o estilo de vida que essa pessoa está levando. E cuidando desse estilo de vida, a gente já consegue recuperar esse eixo hormonal. Porque, principalmente, respeitando o ciclo circadiano, a gente faz um equilíbrio hormonal com tudo, né? Nas nossas 24 horas, liberação correta de todos os hormônios. Sim. Nós estávamos falando da puberdade, pensando na puberdade, no período ali que a mulher começa a iniciar a menstruação e depois, até a menopausa acontecer, dentro do ciclo acontece a TPM. A temida TPM. Eu não sei como é com você, mas comigo tem meses que, pelo menos, assim, eu tenho vontade de olhar no espelho e me pegar pelo colarinho e falar, meu Deus, menina, porque eu fico insuportável. Eu tenho as 4 estações no mesmo dia. Hora eu tô bem alegre, na outra hora eu tô bem triste, da outra hora eu tô eufórica, da outra hora eu tô muito irritada. Isso é normal? O que causa a TPM e como lidar com ela? Algumas mulheres, elas têm mais intensos, né? Têm sintomas mais intensos do que as outras. Isso em tudo, assim, tanto para TPM quanto para menopausa. Tem mulher que nunca teve TPM, tem mulher que entra na menopausa e que não tem sintoma nenhum. Então, cada organismo responde de uma forma, mas a TPM, ela vem pela alteração hormonal mesmo, pela queda nos níveis hormonais, que traz todas essas oscilações emocionais importantes. Então, é que quando a gente usa algum anticoncepcional, né, que eu não tenho praticamente queda hormonal, eu não tenho TPM. Então, ela não vem de um único hormônio. Ela vem da queda dessa oscilação hormonal importante. E o anticoncepcional, ele pode causar um desequilíbrio hormonal? Não é que ele causa um desequilíbrio hormonal, mas é assim, eu estou dando um hormônio sintético. Lembra daquilo que a gente conversou? Que lá em cima eu tenho o hipotálamo, a hipófise, e aí agora o ovário, não mais a tireoide, né? Eu vou ter os sinais do hipotálamo, da hipófise para esse ovário, para a produção hormonal. Quando eu trago o anticoncepcional, eu vou estar dando o hormônio. Então, vou estar dando o hormônio sintético, né? Geralmente o etinil-estradiol e ali algum progestágeno. E isso faz o quê? Eu vou inibir o meu eixo.
Então, eu estou dando um hormônio sintético, eu vou inibir lá o que vem do hipotálamo e da hipófise. O hormônio que vai estar atuando em mim vai ser o hormônio sintético. Então, ele vai bloquear o eixo, né? Os efeitos necessários de um hormônio, eles vão estar ali. Mas algumas coisas a gente vai, né, ter algumas alterações. Pontos positivos para alguns, pontos negativos para outros, dependendo do tipo de anticoncepcional que eu usar, né? Alguns anticoncepcionais, geralmente a gente vai ver isso mais pelo que a gente vai usar de progesterona, né? É do progestágeno que a gente vai usar. Então, alguns deles são antiandrogênicos, então alguns deles vão ajudar bastante na pele, vai ficar com a pele boa, com o cabelo bom, porque são antiandrogênicos, mas vai diminuir testosterona, vai diminuir a libido. Então, aí vai de acordo um pouquinho do que cada um sente, do que cada um quer. Ele não é o vilão, né? Tem, sim, algumas contraindicações, né? Então, aquela paciente que tem enxaqueca é uma paciente que não pode usar. Aquela paciente que tem história de risco cardiovascular, uma paciente que não pode usar. Geralmente, as meninas que têm diabetes, a gente já segura um pouquinho mais, já vamos entender um pouquinho melhor o risco cardiovascular, né? Porque tem um risco tromboembólico do anticoncepcional. Eu acho que, assim, quando ele é bem indicado, tá tudo bem a gente usar um anticoncepcional. Mas eu não vou usar anticoncepcional em todas as fases da vida, porque daí sim ele pode ser prejudicial. Porque o ovário policístico também pode ser um distúrbio hormonal e também pode ser tratado com anticoncepcional, mas também só por um período, né? Não. Não? Como funciona? A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma síndrome metabólica. Então, eu tenho alterações hormonais, mas elas são secundárias ali, elas vêm junto, mas eu também tenho a cerne da síndrome dos ovários policísticos, né, a origem, vamos dizer assim, são as alterações metabólicas. Então, eu tenho um aumento de insulina, geralmente está associado mais à obesidade, né? O que acaba não deixando essa mulher ciclar. Então, eu tenho uma testosterona aumentada, eu não tenho um ciclo correto e eu tenho as alterações metabólicas da síndrome do ovário policístico. Então, o tratamento principal, primeiro que a gente tem que definir realmente se é uma síndrome dos ovários policísticos ou se são só cistos naquele ovário, que pode acontecer, né? A síndrome, ela tem que ter alguns critérios. Eu tenho que ter 2 dos 3 critérios principalmente, que é a irregularidade menstrual, aumento dos hormônios masculinos, que pode ser laboratorialmente ou em forma clínica, que é aumento dos pelinhos no corpo, mas é aumento de pelinhos em que a gente vai classificar na tabelinha certinho, né? Não é só uns pelinhos que às vezes a gente se incomoda, são pelinhos realmente que a gente vai classificar como que ele não está muito adequado ali naquele local. E os cistos no ovário, que são documentados em ultrassom, ou o tamanho desse ovário. Então, se eu tiver 2 desses 3 critérios, eu fecho a síndrome. Aí a gente vai para uma outra parte dessa síndrome metabólica, né? E tratar a parte metabólica da síndrome do ovário policístico é o que vai fazer essa mulher ciclar. Ciclar, que eu digo, é realmente ovular e ter um ciclo menstrual normal. Que interessante, entendi agora, porque eu achava que era diferente. E aí, assim, eu preciso usar anticoncepcional? Nem sempre, né? Se eu fizer as mudanças, o anticoncepcional não é o tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Eu posso colocar ele, né, para que essa mulher não fique longo tempo sem menstruar, porque isso também não é legal. Porque senão eu vou ter só a fase que a gente chama de fase proliferativa. Eu não tenho a fase de descamação daquele endométrio. Então, se eu prolifero, é arriscado também, né? Corro riscos. Então, às vezes a gente coloca o anticoncepcional por conta disso, mas ele não é o tratamento da síndrome dos ovários policísticos. O tratamento é metabólico. A dieta, a atividade física, olhar para toda essa parte metabólica para que a mulher consiga realmente ciclar. E dá muito resultado, viu? Dá. E pensando naquelas mulheres que têm o problema do ovário policístico, tem algum cisto, às vezes precisa fazer uma cirurgia, até remover o útero, isso vai prejudicar também na produção de hormônios? Se a gente só remover o útero, não. Né? Às vezes as mulheres que têm mioma,
e só retirada do útero, não, o ovário está ali, se ele foi preservado, ele vai continuar a produção hormonal normalmente. Se eu retirar os ovários, daí eu preciso fazer reposição hormonal. E pensando em reposição hormonal, chegamos agora na menopausa. Acredito que muitas das nossas seguidoras, do pessoal que nos acompanha, pensam na menopausa porque já estão com 50 ou chegando nos 50 anos. Falando com essa mulher, qual é o tratamento para menopausa? Tratamento não, né? Como lidar melhor com esse período, com essa fase da mulher que é normal. E o que você pensa sobre a reposição hormonal, sobre a terapia hormonal? Eu penso que, assim, em relação à menopausa, todas nós vamos enfrentar, né? Talvez a gente nem queira muito, mas vamos enfrentar. E é uma fase, né? É uma fase da mulher que a gente deve passar. Quanto maior a leveza dessa fase, melhor. E quanto mais a gente conseguir manter um bom estilo de vida, né? O estilo de vida ele está associado à melhora do organismo como um todo. Então, se eu tenho um bom estilo de vida, no momento da menopausa, eu também vou levar com mais leveza, né? Em relação à terapia de reposição hormonal, eu acho ela excelente, né? Quando ela é bem indicada. Ela também não é para todas as mulheres, né? Não são todas as mulheres que precisam fazer terapia de reposição hormonal e tem as suas indicações e algumas contraindicações. Por isso que é muito importante a gente ter um médico de confiança, né? Aí o endocrinologista trabalha junto com um ginecologista também, porque precisa avaliar o útero, avaliar endométrio, avaliar a mama, né? Para que a gente tenha uma reposição hormonal com segurança. Mas eu acho excelente, porque a reposição hormonal, além dela melhorar os sintomas, né? Além dela trazer qualidade de vida para aquela mulher, quanto mais eu prolongo, né, essa mulher ali com níveis adequados de estrógeno, eu previno algumas doenças. Então, a terapia de reposição hormonal, se ela é bem indicada e se ela é iniciada no tempo certo, eu vou prevenir doenças cardiovasculares, eu vou prevenir doenças ósseas como a osteoporose, eu vou prevenir queda cognitiva, porque a gente sabe, né, que o estrógeno ele também tem ação cerebral. E na menopausa, essa queda do estrógeno também traz um declínio. Então, hoje a gente sabe que a reposição hormonal é uma coisa muito boa e é uma coisa muito importante para a mulher, desde que ela seja bem indicada. Ela também não é feita para todos, para todo mundo, né? Então, mas é uma coisa muito boa, é uma coisa muito importante, que traz muitos benefícios para essa mulher. Depois que eu iniciei, também não vou ter tempo para tirar. A gente precisa ir acompanhando, né? E vendo como que essa mulher vai respondendo, se vai ter algumas outras doenças associadas. Mas a ideia também é usar por um longo prazo. A gente fala que a gente tem uma janela de oportunidade para que eu consiga iniciar essa reposição hormonal. Então, a fase de estar entrando na menopausa, a gente já iniciar uma reposição hormonal quando ela é necessária, é maravilhoso. O que não pode acontecer é depois de 10 anos de menopausa eu querer repor, porque daí pode ser que eu traga mais riscos para o meu organismo do que benefícios. Mas quanto tempo leva uma menopausa? Que eu não entendo. É que assim, ó, a menopausa é a última menstruação. Então, menopausa é 1 ano após a última menstruação. Né? O climatério é a fase que eu ainda tenho menstruações desreguladas e já estou sentindo aqueles sintomas de calorão, de baixa libido, de secura vaginal, né? Então, o principal sintoma da menopausa é o calorão. É aquele calor que não é um calor normal. Por exemplo, o calorão da menopausa aqui nessa sala fresquinha que a gente está agora, se tiver na menopausa, sobe uma quentura que sobe pela cabeça e essa quentura depois ela se transforma numa queda, num suor frio. Então, vem suando aquele suor frio da cabeça aos pés. Então, isso traz uma qualidade de vida muito ruim para a pessoa, né? Imagina a gente aqui conversando, gravando, de repente sobe, que você fica até vermelha, e daqui a pouco desce um suor gelado, que dá batedeira no peito, às vezes, né? Então, é uma coisa muito ruim. E, às vezes, as mulheres têm isso à noite, acorda várias vezes à noite tendo isso. E a hora que a gente faz a reposição hormonal, a vida é outra,
né? Porque eu não tenho mais esse calorão, consigo dormir melhor, né? Então, não passo esses sufocos quando está no meio das pessoas. Então, é muito importante. Mas a menopausa, entrei na menopausa, eu vou estar sempre ali na menopausa, mas a menopausa é só um marco, a última menstruação, 1 ano da última menstruação. E daí eu não vou mais ter a minha produção de hormônio, né? Daí acaba que o ovário não produz mais o estrógeno, não ciclo mais, não tenho mais a menstruação. Talvez a gente fale isso sempre. Então, a gente fala mais de 10 anos da menopausa. Então, mais de 10 anos da última menstruação, fica um desconforto, assim, da gente iniciar alguma reposição. Porque daí eu posso trazer mais risco do que benefício. E pensando em alimentos, se a pessoa não quiser utilizar medicamentos nessa reposição hormonal, tem alguma coisa que possa ajudar essa mulher que está passando pelo período dos sintomas da menopausa? Tem, né? Assim, amora, o chá de amora. Tem alguns medicamentos que são medicamentos mais fitoterápicos que também ajudam. Tem os medicamentos que são... Essa fase, ela também vem, né? Com sintomas mais depressivos, com sintomas de ansiedade. Esses medicamentos também, eles acabam atuando aí nesse calorão, ajudando um pouquinho para aquela mulher que tem contraindicação de repor, né? A principal contraindicação é câncer, principalmente câncer de mama, né? Ou algum câncer ginecológico da própria mulher. Uhum. O câncer no familiar, a gente vai ficar atento, a gente vai olhar certinho, mas a principal contraindicação é o câncer na própria pessoa que está pensando em iniciar. Então, se eu tenho um câncer de mama, eu não vou pensar mesmo, né? Então, é olhar bem certinho para a gente ver qual é a paciente que vai precisar. Compreendido, mulher? Muito aprendizado hoje sobre as nossas fases hormonais. Acredito que você deve estar pensando nas suas fases, naquilo que você está passando, porque eu estou pensando, viu? Pensando nas minhas TPMs e quando chegar a menopausa. Doutora, tem mais alguma coisa que você queira transmitir para a gente? Alguma informação importante? Eu acredito que não. Eu sou bem dessa máxima, assim, que eu conversei com você, né? Eu gosto muito do lado científico, de poder mostrar para os pacientes, né? O quão científico é aquela conduta. Então, gosto muito disso. E da gente sempre ter um equilíbrio, né? Para mim, o equilíbrio dos hormônios e o equilíbrio da vida, o equilíbrio na vida social, o equilíbrio na alimentação. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para que a gente consiga, né? Dar conta do recado de hoje em dia, assim, para as mulheres principalmente, porque é puxado para mulheres, né? Assim, hoje o tanto que a gente está em evidência no trabalho, assumimos um papel, né, de trabalhar e trazer o dinheiro também para dentro de casa, de cuidar dos filhos. Então a mulher hoje, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela trabalha. Então é intenso para a mulher e ela acaba ficando de lado, né? Então, eu gosto muito de que a gente olhe mesmo para isso, para que tempinho que está sobrando ali para mim, para eu cuidar da minha saúde, para eu cuidar do meu emocional, porque senão tudo vai ficar desregulado, né? Realmente, do ponto de vista hormonal, isso vai ficar desregulado, eu vou acabar tendo uma alimentação pior, eu vou acabar não dormindo tão bem diante desse ambiente que a mulher está inserida hoje em dia. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do acelerador e dar uma olhadinha para como que tá ali todos os nichos da minha vida para que a gente consiga equilibrar os pratinhos, né? É difícil. Não vou falar que é fácil, né, Esther? Verdade. É bem difícil, mas a gente consegue, né? Tendo um pouquinho de equilíbrio, pedindo um pouquinho de ajuda para Deus, a gente consegue fazer o nosso melhor, que somos realmente seres iluminados. Acho que as mulheres aí têm todo o meu respeito, minha admiração por ter conquistado tantas coisas que já foram conquistadas por nós. Se você fosse colocar numa orientação principal, qual seria a sua orientação principal para que a gente passe da melhor forma possível pelas fases hormonais? Eu acho que é equilíbrio emocional. Eu acho que é o mais importante, né? A gente ter um equilíbrio emocional para que a gente consiga passar por todas as fases da nossa vida. Não é fácil o equilíbrio emocional, né? A nossa vida é assim. Às vezes a gente está bem, chega algum problema que
né, que vem aquela queda, mas eu acho que o equilíbrio emocional é tudo. E o equilíbrio emocional, ele tá ligado, né, com o meu estilo de vida, com o meu ambiente, com a minha alimentação, com uma boa qualidade de sono. Então, acho que tá tudo aí bem interligado. Mas olhar bem para o nosso estilo de vida, para o nosso equilíbrio. Porque, às vezes, quando eu falo para os meus pacientes sobre alimentação, sobre o estilo de vida, todo mundo acha que eu também nem vou sair à noite, que eu não como nada diferente. Não, né? Eu acho que a vida social, eu acho que a gente come coisas que a gente gosta, que traz um conforto para o coração, que leva a gente ali para junto dos familiares. Eu acho que isso é super importante, né? Eu não sou a favor de dietas radicais, eu sou a favor do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para a gente conseguir equilibrar os nossos hormônios e a nossa vida no geral. Onde que as pessoas que estão nos assistindo podem te encontrar? Na Before You. Eu atendo lá na Before You e será um prazer poder ajudar essas mulheres que estão nos assistindo. Nas redes sociais? Nas redes sociais eu tenho o Instagram, doutora Amanda Salemi. A gente vai deixar aqui na descrição para você encontrá-la da melhor forma. Atende online também? Atendo online também. Então, pode atender você em qualquer lugar que você esteja nos acompanhando. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição e todas essas informações que, com certeza, vai ajudar as mulheres que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Esther. Foi muito gostoso, muito leve. Espero voltar. Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada, viu? E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, já te convidar a curtir, a compartilhar, a comentar, deixar o que você tem passado nessas suas fases hormonais. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário também para que a gente possa interagir, conversar e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa dessas informações. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, viu? Ajude o Borboletando Podcast a voar mais longe. Lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma e tendo o equilíbrio hormonal, sua caminhada vai ficar melhor. Até o próximo episódio.